Paz do Senhor Jesus a todos que estão aí, vão dispor o seu tempo para ouvir essa mensagem. Nós vamos gravar mais esse vídeo no propósito que Deus tem colocado de expor aqui o Evangelho que escreveu Marcos, né? Esse aqui é a 19ª parte, ou 19º vídeo que eu tenho gravado falando a respeito do que escreveu Marcos, né? O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Portanto, nós temos aqui somente a Bíblia. Não usamos de outra literatura a não ser a Bíblia, porque a ideia, o propósito é esse: expor o que Deus, através de Marcos, deixou escrito, não é? Registrando aqui para nós os feitos de Jesus, o Cristo, né? O Messias, prometido desde a eternidade para salvar o povo de Deus aqui na terra, dos seus pecados, da condenação. E Marcos registra que esse tempo, né, em que Jesus, o Cristo, Filho de Deus, o Messias, o Salvador, foi enviado por Deus, né? Na verdade se fez carne, ele era Deus, se fez carne e habitou entre nós, e pela sua obra, pelo que ele fez, né, morrendo na cruz, ele pagou os nossos pecados, pagou a nossa conta, de todos, naturalmente de todos aqueles que creem em Jesus, né? Se você não crê, então os seus pecados permanecem sobre a sua vida e você dará conta deles a Deus. Lembrando que, né, a palavra vai dizer que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado, é a morte. Não só a morte física, que todos nós passamos, não é? Mas também a morte espiritual, ou seja, a morte eterna, a segunda morte que a Bíblia fala, né? Onde então a pessoa que não se arrependeu dos seus pecados, não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, seu Senhor, ele então dará conta a Deus dos seus pecados. Os seus pecados estarão sobre ele, e aí o salário do pecado é a morte, e morte eterna é o afastamento eterno de Deus, não terá a vida eterna. Já aqueles que ouvirem o Evangelho, ouvirem a palavra de Deus, crerem, né, no Evangelho, crerem no Jesus, né, o Cristo, o Filho de Deus, Jesus na cruz, ele morreu e pagou a nossa dívida, ou seja, Jesus morreu a nossa morte, para que nós não morrêssemos eternamente, né, afastados de Deus. Jesus, ele fez isso por nós, né? Esse é o grande amor de Deus, né, demonstrado na cruz, quando ele então envia Jesus, e Jesus morre na cruz, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia, voltou ao Pai e voltará um dia para buscar os seus. Quem são os seus? Aqueles que creem no Evangelho, creem em Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo. Esses que têm os seus pecados perdoados, não por nosso mérito, não pelo mérito nosso, não porque por aquilo que fazemos, não por aquilo que nós somos, né? Não é por caridade, não é por obra de mérito, não é porque nós somos bons, porque na verdade bom não tem ninguém, né? Jesus falou que bom só Deus, mas é pela bondade de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, em enviar Jesus até o mundo e morrer na cruz do Calvário. Pela obra de Jesus, aquele que crê é salvo. Salvo dos seus pecados e da condenação eterna, e também receberá, naquele dia, da parte de Deus, a vida eterna, né? Então, por isso que Deus fala que aquele que crê, Jesus fala que aquele que crê nele não morre, né? Mas tem a vida eterna. Por quê? Porque aqueles que ainda desçam à sepultura, mas em Cristo Jesus, têm a certeza da ressurreição e a vida eterna naquele dia que virá. Então, irmãos, esse é o Evangelho, e nós temos aqui proposto pregar somente o Evangelho puro como ele é, e para isso nós temos somente a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós já gravamos 18 vídeos, 18 partes, essa aqui é a 19ª vídeo, dentro do Evangelho de Marcos. Estamos ainda no capítulo 6, né? Nós vamos lendo os textos, trazendo as mensagens. Dentro desse canal que eu tenho aí, existem mais vídeos, vários vídeos falando a respeito do Evangelho, de coisas de doutrina, né, temas
a respeito do Evangelho, né? O propósito aqui é expor sempre o Evangelho dentro daquilo que está revelado já, né? Não tem um propósito aqui de revelar alguma coisa nova, não. É aquilo que já está revelado. Simplesmente muitos não conhecem ainda. Se você já conhece, se você já é salvo em Cristo, se você a fé já está em Cristo, glória a Deus, um dia nos veremos, né, na eternidade com Deus. Mas se você ainda não é, aqui tem mais uma oportunidade de você ouvir o Evangelho, receber o Senhor Jesus, crer nele e ser salvo, né, e ter a vida eterna, tá certo? Então é isso. Nós, no último vídeo, 18º, falamos a respeito de Jesus esteve ali em Nazaré. Nós sabemos que Jesus, ele foi criado em Nazaré da Galiléia, ainda que ele tivesse nascido em Belém da Judéia, que era para que se cumprisse as Escrituras. A Escritura diz que o Salvador, o Messias, deveria nascer em Belém, cidade de Davi. No tempo que Maria estava para dar à luz, saiu um decreto, né, dizendo que cada um teria que se alistar, um censo, né, como se fosse um censo, na sua cidade natal. José era de Belém, e ele foi com Maria para Belém, de Nazaré para Belém, e aí chegando lá, Jesus nasce em Belém, para que se cumprisse as Escrituras, certo? Jesus veio cumprir as Escrituras, tudo aquilo que os profetas, Moisés, Deus falou através dos profetas, foi se cumprido em Cristo Jesus. Jesus então nasce em Belém, mas entendamos que ele foi criado em Nazaré, né? A residência de José, de Maria era em Nazaré, na Galiléia. Ele é chamado de Jesus Nazareno por conta disso, não que ele seja de Nazaré. Ele nasceu em Belém, a cidade natal dele é Belém, mas ele foi criado na cidade de Nazaré. E ali todos conheciam Jesus, conheciam os irmãos de Jesus, Maria, né? Ele era carpinteiro, filho do carpinteiro, José. E aí no último vídeo nós vimos que Jesus foi para Nazaré, né, fazer uma visita ali num tempo determinado. Ele foi para Nazaré. Chegando lá, ele começou a ensinar nas sinagogas, né, as pessoas se admiraram porque conheciam Jesus, que ele não tinha assim uma formação, né, mas a sabedoria dele não vem da terra, né, a sabedoria de Jesus vem de Deus. E ele começou a ensinar as Escrituras, ensinar a respeito do Evangelho, da salvação. As pessoas se admiravam, alguns se escandalizavam nele e começaram a indagar, mas esse aí não é o carpinteiro, né? Aí Jesus, duvidando um pouco da obra de Jesus estava fazendo ali, e Jesus afirma que é assim mesmo, né? O profeta não tem honra, ou melhor, no verso 4, Jesus diz assim: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então é assim, né? Muitas vezes Deus nos levanta, nos chama para pregar o Evangelho, a gente começa a pregar, Deus começa a nos usar, mas aqueles que são nossos, né, que são parentes, muitas vezes não creem, não acreditam, se escandalizam em nós. Nós estamos aí, né, pregando o Evangelho àquele que crê, será salvo. Eu sou uma voz no meio de uma multidão que está aí pregando o Evangelho, já que Jesus está às portas voltando, né? Então, muito se tem falado de Jesus, da salvação, ainda que alguns, de uma maneira errada, de uma intenção de ganhar dinheiro, né? Mas nós estamos falando aqui de Jesus sem intenção de ganhar dinheiro, só para passar aquilo que recebemos de graça. De graça nós recebemos, de graça nós estamos passando, né? Aproveitando aqui esse meio de comunicação aqui, que é o Facebook, que é o YouTube que está aí. E aí vai falar que Jesus não pôde ali realizar muitos milagres, apenas curou alguns enfermos, né, fez alguns milagres, expulsou alguns demônios, e aí como eles não creram muito em Jesus, Jesus então chama os seus discípulos e envia eles às outras aldeias ao redor ali de Nazaré, para que eles pregassem o Evangelho, fizessem as obras. Eles saíram, fizeram lá, começaram a pregar o Evangelho, expulsar demônios, e esse poder foi dado a eles por Jesus, né? E Jesus orienta eles: vocês vão lá, né, nas cidades, nas aldeias, aqueles que receberem, amém, fiquem ali, preguem o Evangelho, façam a obra de Deus, expulsem o demônio, limpem os leprosos, enfim, de graça recebeste, de graça dai. Mas se aquele que não receber, você vai embora, né, sacode o pó,
dos seus pés ali daquele lugar e vai embora, porque, né, eles não creram, então não é para insistir, né? E Jesus fala, olha, esses que ouviram e não creram, né, o juízo será mais rigoroso para eles do que para Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi destruída por Deus há tempos passados. E eles foram, pregaram, expulsaram demônios, curavam enfermos, está aqui no verso 13 do capítulo 6. E aí, toda essa obra que estava sendo feita, Jesus curando, ensinando, né, chegou a fama de Jesus a Herodes, que era o governante ali da Galileia, né? E diz aí o texto a partir do verso 14. Herodes conhecia bem João Batista, não é? João Batista, a gente vai ler o texto, ele foi degolado, Herodes mandou degolar, cortar a cabeça de João Batista. A gente vai ver, esse o texto que nós vamos ver aqui. Nós vamos ler o texto conforme, né, vai passando o texto, é um texto longo, vai do verso 14 até o verso 29, do capítulo 6 de Marcos. Então nós vamos lendo os versos e vamos trazendo algumas informações, algum entendimento para nós. No verso 14, que é o primeiro verso que nós vamos ler aqui, o capítulo 6, verso 14, a morte de João Batista, então. Diz aí, e ouviu isto o quê? O que os discípulos estavam fazendo, né? A obra que Jesus estava fazendo, curando enfermos, pregando o evangelho, a salvação em Cristo, curando enfermos, né? E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. Então o nome de Jesus começou a se espalhar por toda aquela região ali da Galileia. E aí Herodes disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele, achando que Jesus era o João Batista ressuscitado dos mortos, né? Outros diziam, é Elias, verso 15. Eles diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas, né? Falando a respeito de Jesus, né? As opiniões das pessoas. Verso 16 diz assim, Herodes, porém, ouvindo isto, diz, este é João Batista, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Então essa era a situação. Jesus e os discípulos, os seus apóstolos, pregando, curando, expulsando demônios. Chega a notícia a Herodes, a fama de Jesus. E aí Herodes, não conhecia Jesus ainda, começou a indagar, pensando que era João Batista, porque ele tinha mandado matar João Batista, degolar, né, por causa de Herodias. Quem era Herodias? Herodias era a mulher do seu irmão Filipe. Então Herodes tomou a mulher do seu irmão, casou-se com ela, então isso é adultério, né? E João Batista confrontava Herodes a respeito desse pecado, né? Dizendo que não era lícito Herodes possuía a mulher do seu irmão. E Herodes, a vontade era matar João Batista, a Herodias também. Só que eles tinham medo, porque o povo tinha João Batista como um grande profeta, e ele era realmente o profeta de Deus, o homem de Deus. Então o que Herodes fez? Simplesmente Herodes manda manietar, amarrar João Batista e coloca ele no cárcere. Continuando lendo, verso 18. Pois João dizia a Herodes, aí, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então Herodes em pecado, né, e João Batista denunciava, confrontava Herodes com o seu pecado. E Herodes naturalmente ficou bravo, vontade era matar, mas não tinha medo, né? Herodias também queria matar, mas o que fizeram? Pegaram João Batista para calar a boca de João Batista, né, e prenderam o João Batista no cárcere. E o verso 19 diz, e Herodias, que era a mulher que Herodes tinha tomado do seu irmão, o espiava, ficava sempre sondando João Batista, e queria matá-lo, mas não podia, ela não podia matar, não é? Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. Então João
né, Herodes tinha medo, na verdade, de João, porque sabia que João era um homem justo, um homem de Deus, um homem santo, não é? Um profeta. Então, como ele não tinha medo de matar João Batista, ele pegou para calar a voz de João Batista, ele prendeu João Batista no cárcere. Só que lá no cárcere ele atendia, né, as necessidades de João Batista, diz aí o verso 20, e até ouvia João Batista falar, né, para ele. Está dizendo aí, e de boa vontade ouvia, né, verso 20 que nós lemos. Então, essa era a situação, né? Observe aqui, irmãos, que o profeta de Deus, ele traz a mensagem de Deus, o Evangelho, anuncia Jesus. O João Batista fazia isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele apontava para Jesus. Então o profeta de Deus, ele aponta para Jesus, né? Eu não aponto para mim mesmo, aponto para Jesus, sabe? O pregador, ele tem que apontar Jesus para o pecador. Por quê? Porque quem perdoa o pecado é Jesus. Quem salva o pecador é Jesus. O Salvador é Jesus, o Messias é Jesus, o Cristo é Jesus. Então eu não posso trazer as pessoas a mim, eu tenho que levar as pessoas a crer em Jesus, e isso pela palavra, não é pelo meu entendimento, não é por aquilo que eu entendo, é por aquilo que Deus faz através de mim, anunciando o Evangelho às pessoas. O João Batista anunciava, ele confrontava Herodes pelo seu pecado. E muitas vezes nós, né, que somos chamados por Deus, temos essa função também, de denunciar o pecado da idolatria, da prostituição, do homossexualismo, da ganância, do orgulho, da inveja, enfim, vários pecados aí. Adultério, como é o caso aqui, não é? E as pessoas que estão nessa situação de pecado, muitas vezes se ofendem, né? Fica com raiva da gente, se pudesse matava até, né? Tem alguns até que mandavam matar a gente, como aconteceu aqui com o João Batista. Mas qual é a intenção nossa? É mostrar que você está em pecado. E que se você continuar no seu pecado, você vai ter que dar conta do seu pecado a Deus, né? Um dia, um juízo, né? Então, quando anunciamos o Evangelho, quando denunciamos o pecado, é para que a pessoa que está ouvindo, ela reconheça isso, né? Ela reconheça o seu pecado e venha se arrepender e deixar a vida de pecado. E receber o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele veio para isso, para assumir os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos que pegar o nosso pecado pela fé e lançar e pedir e clamar a Deus, né, por meio de Cristo Jesus, que ele assuma os nossos pecados. Então não adianta confessar para mim o seu pecado, não adianta confessar para o padre, não adianta confessar para o pastor, né? É lógico, se você quiser ter uma pessoa de Deus, de confiança sua, até para o seu bem, você expor aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando, faz bem para você. Mas o que você precisa fazer é isso. Quem perdoa o pecado é Jesus. Então você receba Jesus, deixe o seu pecado, se arrependa, receba Jesus como seu Salvador e Senhor, e você será salvo. Por quê? Porque o seu pecado, quem vai pagar é Jesus, não é você. Agora, se você não quiser, se você não crê, todos nós somos pecadores. Eu sou pecador, todo mundo é. Só que eu, pela fé, clamei e pedi a Deus que Jesus pagasse o meu pecado, e pela fé eu creio que ele pagou todos os meus pecados. E ainda continuo errando muitas vezes, né? Mas todas as vezes que eu erro, eu clamo a Deus e, em nome de Jesus, e ele, por graça, por bondade, por misericórdia, ele perdoa minhas falhas, minhas fraquezas. E é isso que você deve fazer, né? Mas Herodes, o que ele fez? Em vez de reconhecer o erro, né, devolver, vamos dizer assim, a mulher dele, Herodias, a seu marido, né, que era o irmão de Herodes, irmão, veja bem, irmão de Herodes, né? Não, ele pega e vai encerrar João Batista numa prisão, né, para calar a voz de João Batista, certo? Para que ele não venha mais continuar falando do pecado dele, certo? Mas João Batista está lá na prisão e continua falando para ele, porque a palavra diz que ele ia ouvir João Batista de bom grado até, certo? Só que a situação que ele estava em pecado ele não conseguia resolver, continuava com Herodias, e Herodias ficava espiando João Batista, querendo arrumar um jeito de matar e calar de uma vez João Batista. Essa era a situação. Aí apareceu uma ocasião
para que pudesse realizar esse intento de matar João Batista. Vamos ver a partir do verso 21. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, no dia do seu aniversário, né, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia. Então ele convidou lá, né, os principais da Galiléia, os ricos, os tribunos, os importantes, os grandes lá da cidade. E no seu aniversário fez lá uma grande ceia, uma grande festa. E estava à mesa com eles ali. Aí no verso 22 diz: entrou a filha da mesma Herodias, a filha da Herodias. Aqui não aparece o nome. Então, se não aparece o nome aqui, na Bíblia nós não vamos colocar nome nenhum. Alguns colocam o nome, né? Mas fiquemos nisso. A filha de Herodias, ela entrou na presença de Herodes e os seus convidados que estavam à mesa, e diz aqui, e dançou, verso 22, né? E agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei, né? Então entrou ali a filha de Herodias, uma música, ela dançou, as pessoas ficaram encantadas pela dança ali, pela beleza naturalmente da filha de Herodias, se agradaram dela, e Herodes ali em meio às pessoas que estavam ali, aos seus convidados, ele fez essa afirmativa aí, falando: pede-me o que quiseres e eu te darei. Pode pedir, filha de Herodias, o que você quiser eu vou te dar. Aí no 23, e jurou-lhe, em juramento, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Olha só, até metade do meu reino, se você pedir, eu vou te dar, né? E falou isso com juramento. Aí ela recebeu essa mensagem, no 24 diz assim: e saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Foi lá para falar com a Herodias, a filha dela: o que eu vou pedir? E ela disse: a cabeça de João Batista. Olha o tamanho do ódio que essa mulher tinha por João Batista. Foi oferecida à sua filha metade do reino de Herodes, que era grande, né? Até metade do seu reino ela podia pedir. Pediu a cabeça de João Batista. Por aí você vê que é profeta. Quer ser profeta de Deus? É profeta aí. É chamado por Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Muito bem. Pediu a cabeça de João Batista. E entrando, verso 25, entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Vai lá, degola João Batista e traz a cabeça dele num prato. Não é tudo que você quer, tudo que você quiser eu vou fazer. Até metade do meu reino. Até metade do meu reino eu vou te dar. Ela pediu a cabeça de João Batista. Aí no verso 26 diz que o rei Herodes, ele se entristeceu-se muito. Por quê? Porque ele tinha João Batista como sendo um profeta de Deus, um homem de Deus. Foi lido aqui no texto, né? Está no texto. Um homem santo, um homem justo, né? E de repente ele teria que matar aquele homem. E ele ficou, diz a palavra, entristecido, né? Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. Então veja a situação que ele ficou, né? Bom, eu prometi, jurei que faria, ela pediu aqui diante de todos, agora eu tenho que cumprir. Senão como é que vai ficar a minha reputação diante desses convidados, meu Deus, dessas pessoas? Vou ter que ir lá, mandar fazer. Aí diz no 27, e enviando logo o rei, o executor, aquele que iria fazer, matar João Batista, mandou que ele trouxesse ali a cabeça de João, e ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça de João Batista num prato, e deu-lhe a menina, e a menina deu a sua mãe. Degolou João Batista. Olha a maldade, irmão. Olha a maldade que habita no coração humano. Um homem justo, um homem de Deus,
um homem que pregava a salvação em Cristo, por conta de denunciar um pecado, que era verdade, não era mentira, o pecado era verdade, ele estava em adultério com a mulher do seu irmão, Herodias. Não pode, é pecado, né? Se ele fosse uma pessoa que recebesse a graça de Deus, ele teria se arrependido e devolvido a sua esposa, mas não, matou o profeta. E assim tem acontecido em muitas igrejas hoje, infelizmente. O profeta de Deus, aquele que traz a mensagem de Deus, muitas vezes vai pregar numa igreja, não é? Denuncia o pecado da igreja, denuncia o que está acontecendo na igreja, né? E muitas vezes esse profeta ele é jogado numa prisão, esquecido, não é chamado mais para pregar. Se puder, mata, né? Espiritualmente falando, o profeta, o mensageiro. Mas quando chama o mensageiro, e o mensageiro vai na igreja e prega bênção, prega, né, coisa boa para a igreja, esse profeta, esse pregador é sempre convidado para pregar em todas as igrejas. A agenda dele está sempre cheia, né? Mas aquele que é profeta de Deus, fala o que Deus manda falar, denuncia o pecado, prega o evangelho como ele é, né? Que a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, né? Que o juízo virá sobre todos, né? E quem não se arrepender dos seus pecados, quem não lançar os seus pecados sobre Jesus, no dia do juízo com Deus vai morrer pela segunda vez, que é a morte eterna, vai sofrer a ira de Deus, que foi derramada sobre Jesus, né? Jesus morreu a nossa morte. O profeta, quando denuncia essas coisas, fala do evangelho. Jesus, quando chegou pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista, raça de víboras, arrependei-vos, né? Sempre pregando duro contra o pecado, denunciando os pecadores, para que os pecadores venham se arrepender dos seus pecados, né? E se converter dos seus maus caminhos, e Deus possa salvá-los. Essa é a vontade de Deus. E ele usa quem? Ele usa as pessoas, os profetas, os mensageiros que ele tem na terra, que ele levanta na terra, né? Deus, ele é espírito, e nós não podemos vê-lo, porque ele é espírito, né? Então ele, pelo Espírito Santo, ele habita em nós, seres humanos, comuns, pecadores, falhos, cheios de problemas, cheios de situações difíceis, como João Batista aqui, né? Não tinha nada de especial em João Batista, mas ele era, Jesus deu testemunho dele, que de mulher ninguém havia no reino de Deus maior que João Batista, mas o menor no reino seria maior que João Batista. Então, quer dizer, todos nós, irmãos, no reino de Deus somos pequenos, somos servos de Deus, não tem ninguém grande, grande é o Senhor, que nos chama, que habita em nós através do Espírito Santo e traz a mensagem, né? E a pessoa que ouve, se arrepender e crer na mensagem, é salva. Aquele que não crê é condenado, né? Mas daí ela trouxe a cabeça de João Batista. João Batista tinha os discípulos dele, né? Que seguiam João Batista, né? Os ensinamentos de João Batista, né? E aí diz aí no verso 29, e os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram seu corpo de João Batista, e o puseram num sepulcro, sepultou aí João Batista. Então, irmãos, fica aí essa porção da palavra, Marcos capítulo 6, do 14 ao 29, 19º vídeo gravado, 19ª parte, e Deus pôs esse propósito de expor esse evangelho de Marcos, e estamos aqui expondo, relatando, lendo o que já está escrito e tirando lições para a nossa vida, tirando compreensões para a nossa vida, né? Perdão. João Batista foi um homem de Deus, um precursor de Jesus, conforme já tinha sido relatado pelos profetas. Joel falou dele, né? Malaquias falou dele, outros profetas, Isaías falou dele. Ele seria o mensageiro de Deus preparando, né? Anunciando a vinda do Messias, não é? Ele viria no espírito de Elias, né? Ou seja, no espírito de profeta, no espírito de profecia, não é? Profetizando a vinda do Messias. João Batista, ele veio, alguns
anos, ele tinha uns 6 meses de diferença entre ele e Jesus, né? Então, João Batista veio pregando o Evangelho, anunciando o Messias que viria. E quando Jesus foi ter com João Batista no deserto, para ser batizado com João Batista, conforme as Escrituras mandavam, não é? E foi revelado a João quando João viu Jesus, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E alguns discípulos que estavam seguindo a João passaram a seguir Jesus, e Jesus continuou pregando o Evangelho, anunciando. João Batista continuou também pregando o Evangelho, batizando, até que aconteceu esse fato aqui da morte de João Batista, por denunciar um pecado do rei Herodes, né, que estava em pecado em adultério com a mulher do seu irmão Herodias. Por conta disso, foi manietado, foi preso e depois degolado, mostrando e revelando aí para nós a maldade do coração humano, quando foi oferecida a ela metade do reino de Herodes, ela não quis, ela quis a cabeça de João Batista. Então deixo mais essa mensagem aí, não é? Para você que está ouvindo aí. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho, falando a respeito de Jesus, que é o Salvador, o Messias, aquele que salva. Não é a religião que salva. Muitas pessoas estão firmadas aí nas suas religiões. Alguns dizem: eu sou católico e por isso eu vou para o céu. Outros dizem: eu sou evangélico, por isso eu vou para o céu. Eu sou espírita, eu sou isso. Religiões temos muitas, né? Mas a verdade é que só os que são de Deus, por Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, alcançarão a vida eterna um dia, né? E deixo aqui essa mensagem, né? Se você está aí nos seus pecados, vivendo em pecado, né? Pecadores todos nós somos, erramos, eu erro, todo mundo erra. Mas quando erramos, pela graça e misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo que nós habita, né? Ele já nos mostra o pecado, nós arrependemos, confessamos, deixamos, não continuamos na nossa vida de pecado, pedimos perdão a Deus. Mas você aí que está no seu pecado de idolatria, né? Adorando ídolos, né? É o dinheiro, uma imagem, um carro, uma casa, uma pessoa, um ídolo qualquer que seja. Isso não agrada a Deus, isso é pecado contra Deus, né? Até mesmo uma religião, né? Pessoas adoram a sua religião. O único que tem que ser adorado é Deus, a pessoa de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. É aqui que nós temos que ficar, né? Adultério, prostituição, fornicação, mentira, vícios diversos, de drogas, etc. E você olha assim e fala: não, para mim não tem mais jeito. Tem porque, a não ser que você endureça o coração como endureceu Herodes, né? Mas se você receber essa mensagem de Jesus, se arrepender dos seus pecados, deixar os seus pecados, né, por piores que sejam, né? Jesus não veio condenar ninguém, Jesus veio salvar, porque condenar todos nós já estamos, não tem ninguém sem pecado, né? Muitas vezes nós queremos condenar alguém, falar de alguém, nós denunciamos o pecado da pessoa, né, para que a pessoa venha se arrepender e deixar, porque é para isso que Deus nos chama, né? Mas não é para acusar, é para salvar, né? Mas muitas não entendem, né? Muitos acham que não estão acusando, não estão acusando, estão denunciando o pecado, para que você venha ter consciência do seu pecado, reconhecer o seu pecado, saber que isso trará para você a morte eterna, né, no juízo de Deus que virá. Muitas pessoas não creem, mas virá, né? Todos nós temos que dar conta da nossa vida a Deus. Mas se você estiver em Cristo Jesus, se você tiver recebido Jesus como seu Salvador e seu Senhor, né, confessado a Deus os seus pecados, deixar os seus pecados, por piores que sejam, Deus, né, por meio de Cristo Jesus, na morte e ressurreição, seu sangue derramado na cruz, Ele lava a sua vida, lava e tira todo o pecado, né? E Deus vai começar uma grande obra na sua vida, dando-lhe o Espírito Santo, e você vai ter entendimento também, um pouquinho, né, do que Deus te der, como eu
a respeito da palavra e Deus vai te usar. Aí aonde Deus colocar, né, Deus quiser que você fale, e você vai falar do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus, das mensagens do Evangelho, enfim, vai fazer a obra de Deus. Deus envia um aqui, envia outro ali, né, e os servos de Deus estão espalhados aí por todo mundo, pregando esse Evangelho. E anunciando que Jesus virá, em breve, muito em breve. Os sinais já se cumpriram todos, faltando somente mesmo a manifestação do anticristo, que na verdade já está no mundo, falta só ser manifestado, revelado, e a volta de Cristo Jesus, que vai então dar fim ao anticristo, ao demônio e todos aqueles seus seguidores, né? E aqueles que não aceitarem irão para a condenação eterna. Mas a minha oração para você é essa, que você, ao ouvir o Evangelho, ouvir as mensagens, você venha se arrepender dos seus pecados, receber o Jesus como Senhor e Salvador e tenha a felicidade da vida eterna na sua vida, na sua família, na sua casa. Amém? A minha oração é essa por você, que Deus o abençoe, em Cristo Jesus. Amém.